colegas, eu sou o Gerardo Lima, estamos aqui para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. Estou aqui tendo a honra e a alegria de receber um grande amigo de longa data, nosso colega oficial de justiça do TJDFT, Gilberto Ataídes. Gilberto, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Gerardo, eu que agradeço essa oportunidade. Quando você me convidou, eu fiquei bastante honrado. E disse para você, falei assim, eu não sei se eu vou conseguir contribuir com grandes coisas, não, uma vez que eu não tenho nem grande experiência, não sou uma pessoa assim com uma inteligência fora do comum, mas assim, eu fiquei muito honrado mesmo, muito feliz. Eu gostaria de parabenizar a Uni Oficiais por essa grande empreitada, é muito legal isso. Eu acho assim que todos os colegas vendo esses podcasts, vendo como é que é o trabalho do oficial de justiça, como é que é a vida do oficial de justiça. Se a gente tivesse a oportunidade de que diretores de secretarias, que serventuários, que juízes, magistrados pudessem ver esse podcast, talvez eles fossem entender o nosso trabalho e talvez até nos olhar assim, de uma forma mais humana. Muito obrigado e parabéns. Obrigado mais uma vez. E os colegas estão vendo aí que o Gilberto é a humildade em pessoa, né? Gilberto tem anos trabalhando pela categoria, com uma vasta experiência, já tendo exercido aí cargos nas nossas entidades representativas, foi presidente da AOJUS, enfim, sempre lutou pela categoria. E vocês vão ver ao longo da entrevista aí essa figuraça que é com uma enorme contribuição para os oficiais de justiça. Você é de Brasília mesmo, Gilberto? Eu sou de Formosa, cidadezinha aqui do lado, Goiânia de Formosa. Ah, que beleza. Quando é que você veio para Brasília? Com 1 ano de idade. Então... Bem novinho. Foi crescido, cresceu aqui, né? E é interessante porque eu não nasci no Distrito Federal, porque o povo de Formosa, quando Brasília foi ser criado, o Distrito Federal, Formosa ia entrar dentro do Distrito Federal. E os goianos foram lá para fora de Formosa com pá, enxada, vassoura e disseram, não, a gente não aceita ser do Distrito Federal. E é interessante porque olha o tanto que Formosa seria mais desenvolvido se fosse do Distrito Federal. Teria hospital, teria posto de saúde, né? Corpo de bombeiros, PM, e eles não quiseram. É a coisa mais interessante. Preferiram ali comer pequi, né? Exatamente. É uma brincadeira, né? Povo queridíssimo lá de Goiás, né? São nossos irmãos aqui, praticamente, né? O DF Goiás ali, né? Tem uma irmandade muito grande. A gente brinca aqui com o pequi, né? Que é uma característica bem típica lá de Goiás. E quando é que você, assim, resolveu fazer o curso de Direito? Você fez... O primeiro curso seu foi de Direito? Não, o primeiro curso foi de Direito. Eu sempre tive, assim, uma ideia de... Vou fazer Direito, que para facilitar a minha vida, fazer concurso. Eu pensei assim, bem, a coisa mais fácil do mundo é faz Direito, que é um curso que vai te dar uma amplitude muito grande. Faz concurso público que você vai ficar melhor na vida. Eu acho assim, foi a minha ideia inicial. É uma ideia bem, assim, comum aqui em Brasília, né? Tem essa característica típica de muitos concursos, né? Por causa da máquina administrativa que veio para o DF já há muitos anos, né? Quando se tornou capital. Então, muita gente já cresce com essa perspectiva, né? De fazer concurso. Mas, assim, o primeiro concurso seu foi para oficial de justiça? Não, eu fui policial civil, assim como você. Você foi policial rodoviário federal, eu fui policial civil por 6 anos e meio. Quando é que você entrou lá na polícia? Eu não vou lembrar a data não, Gerardo, mas assim, eu fiquei lá 6 anos, eu entrei em 98 como oficial de justiça. 98 como oficial? Oficial de justiça. Já no TJDFT, né? Já no TJ. O que te atraiu no cargo de oficial de justiça, assim? Você conhecia alguém que era oficial? O que você pensou que seria interessante para você essa profissão? Bem, eu conheci o cargo de oficial de justiça, sabia mais ou menos o que o oficial de justiça fazia. Na verdade, eu estava fazendo concurso, chutando para tudo quanto é lado. Eu fiz concurso para Senado, passei em diversos concursos e passei no concurso do tribunal e assumi o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Sempre achei um concurso bom, não sabia exatamente o que fazia, assim, tinha uma noção, mas não sabia como era exatamente, mas gostava muito, né? Imaginei que fosse um bom emprego. E quando você entrou, assim, o que você tinha imaginado se concretizou na prática? Quais são as dificuldades assim que você enxergou no início, assim, se ficou diferente assim do que você tinha imaginado? Porque às vezes a gente percebe isso, né? Há uma diferença muito grande entre o que a gente estuda na legislação processual e a prática, né, do mandado. Há uma diferença, tanto que a gente acaba aprendendo muito com os oficiais mais antigos. Então, quando você entrou no cargo, assim, como é que você enxergou a nossa atividade? Olha, quando eu entrei como oficial de justiça, eu
assim, me senti até muito poderoso. Eu falei assim, poxa, que legal, eu tenho esse poder de fazer uma penhora, de fazer um despejo, né? Eu achava aquele cargo muito bacana. É interessante que eu fui me apaixonando pelo cargo de oficial de justiça. Eu adoro ser oficial de justiça, gosto demais mesmo. Por isso que eu brigo pelos oficiais de justiça, por isso que eu brigo quando um oficial de justiça faz alguma coisa errada, por isso que eu brigo quando o juiz diz que o oficial de justiça está fazendo coisas que não são erradas, mas no ponto de vista dele é errada. E então, como eu gosto muito de ser oficial de justiça, eu fui aprendendo a cada dia a fazer coisa, fazer da melhor forma possível. Dar o máximo de mim naquilo que eu faço, colaborar com os colegas e tentar mudar a nossa categoria. Tentar mudar, inclusive, a forma de trabalhar dos oficiais de justiça junto ao tribunal, conversando com... Eu costumo conversar com juízes quando eu tenho algum problema, a gente vê que nas varas tem algum tipo de discussão que não está dando certo, um juiz está exigindo coisas que a gente imagina que não seja efetivamente correta. Eu costumo ir lá, converso com o magistrado, coloco o nosso ponto de vista lá eu sou lá do Fórum do Guará, né? Então, hoje, eu digo o seguinte, eu entrei como oficial de justiça com uma visão, hoje eu tenho uma visão completamente diferente e de muito amor pela minha profissão. Ah, coisa boa, né? Excelente, assim, dá muito... Sempre deu muito gosto de te ver falando, né, do cargo de oficial de justiça, né? A gente já se conhece, já se vai há algum tempo aí, e assim, você, na época, foi quando, assim, eu te conheci quando você estava indo para assumir a Aljus. E aí você falava com tanto gosto que aquilo ia nos inspirando, né? Eu fui o presidente da Aljus depois de você e muito inspirado no seu trabalho lá. Você sempre defendeu a categoria tão bem, falando com tanto amor da atividade, que aquilo deixa todo mundo motivado, né? Até hoje o pessoal, você é uma grande referência para todos nós aqui no DF, aliás, é uma figura conhecida em todo o país. Mas assim, lá dentro do Guará, né, o pessoal te escuta muito, até os servidores, né, sempre conversam com você para saber das dificuldades dos oficiais de justiça. Agora, quando você entrou, o formato de trabalho era bem diferente, né? A lotação era Brasília normalmente e ia cumprir em outros fóruns. Como é que foi quando você entrou? Você cumpriu mandatos onde? Eu entrei em Taguatinga. Quando eu entrei, ainda era máquina de datilografia. Quer dizer, a gente certificava atrás do mandado. Se você errasse, tinha que tentar pagar. Era uma dificuldade muito grande. E a gente trabalhava no Distrito Federal inteiro. Eu era lotado no Fórum de Taguatinga, mas eu cumpria mandado no lado norte de Brasília. Quer dizer, Asa Norte, Sobradinho, Planaltina... Era uma coisa horrível, quer dizer, era muito distante. Naquela época, a gente se deslocava numa distância, assim, fora do comum. Imagina, você sai de Taguatinga e vai em Planaltina cumprir um mandado. Era uma coisa fora do comum. Eu achava aquilo ali fora da realidade. Sim, não havia uma otimização, né, do cumprimento de mandados, né? Depois houve a setorização, né? Isso ajudou bastante, né? Claro, cresceu a quantidade de mandados, né? Mas até porque seria inviável, né, rodar tanto para a quantidade de mandados que a gente começou a ter há alguns anos, né? E até hoje tem, né? Ou uma mudança significativa assim no nosso trabalho, né? Como é que você viu essas alterações? O que você sentiu mais de diferença no trabalho dos oficiais de justiça ao longo dos anos no tribunal? Gerardo, olha, foram tantas mudanças, a setorização foi uma coisa fora do comum. A diferença hoje do nosso trabalho é distante demais de quando era no passado. Se você cumpre mandado, se você tem um mandado que vai sair para a Planaltina, de qualquer fórum, de qualquer juízo, vai sair para a Planaltina. Quem vai trabalhar lá é os oficiais de justiça lotados em Planaltina. Do Guará, a mesma coisa, de Taguatinga, a mesma coisa. Então, o fato da gente ser setorizado é uma coisa, eu acho que foi a melhor mudança que teve para os oficiais de justiça. Depois teve a questão do plantão, que a gente conseguiu organizar os plantões de forma mais otimizada, os juízes entenderam, os embargadores na época conseguiram entender que da forma que era, não dava para continuar sendo. Então, quer dizer, foi outra mudança muito boa, a forma com que a gente trabalha hoje, cumprindo os plantões. Depois teve o PJE, olha só que mudança maravilhosa o PJE. Eu tenho uma crítica com relação ao PJE, porque quando saiu o PJE, eu imaginei assim, agora pronto, eu vou pegar uma maquininha, vou lá, cito a pessoa, intimo, ele assina, não precisa de assinar e a devolvo online. E não é assim, quer dizer, a quantidade, o papel continuou o mesmo, a gente trabalha com o mandado físico, mas assim, o fato de você ter o SEMAN também, que você pode certificar no SEMAN, sem aquela preocupação de
ter que contar um histórico longo para o juiz, porque a gente, cá para nós, a gente sabe que o juiz lê, citou, não citou, intimou, intimou. Ele não vai, não adianta querer ser Forrest Gump e querer contar a história, que não vai adiantar para o juiz. Entendeu? Então, o fato do SEMAN ser assim, direcionado a uma certificação rápida, eu achei muito bom. Então, a mudança, desde quando eu entrei, foi gritante. Assim, muitas coisas melhoraram. Óbvio, nós temos um longo caminho pela frente, mas eu acho que a gente mudou muito, muito mesmo. Já houve uma alteração de 10, 15 anos para cá. A gente saiu no trabalho quase 100% manual, né? Porque usava computador, mas era só o Word, né? Então ali era, se botasse uma máquina de escrever, ia ser quase a mesma coisa, né? Só não ia precisar usar o Gillette para corrigir, né? Mas era idêntico. E assim, os sistemas ajudaram. Claro, começaram com sistemas rudimentares ali, o PJE dava muito trabalho no começo, mas o SEMAN hoje já é um avanço significativo, né? E cada dia vai melhorando. Isso aí é o que nos permite ainda hoje cumprir essa carga toda de mandados, ainda que a gente esteja com sobrecarga, né? Mas dá uma facilitada. E o Gilberto, você passou uma época cumprindo os mandados lá no TRE também, né? Como é que foi isso? Olha, eu fui para o TRE porque teve uma eleição e eles convocavam oficiais de justiça para trabalhar no período da eleição no Tribunal Regional Eleitoral. Eu estava cumprindo mandado em Santa Maria, o chefe lá do setor ligou e falou assim, devolve seus mandados e vai para o TRE. Como eu não podia, o oficial de justiça que sou, eu já saí reclamando, né? Falei assim, esse negócio não é bom. Se Na tem dúvida. se estão mudando é porque não é bom. E eu fui para o TRE, fui o primeiro oficial de justiça a chegar no TRE, conversei com o diretor lá e aí ele já me distribuiu o mandado. Pouco tempo depois começaram a chegar os outros oficiais de justiça e eu acabei sendo uma espécie de líder, porque cheguei primeiro. E fiquei no TRE no período da eleição e eles lá no Tribunal Regional Eleitoral perceberam da necessidade de ter oficial de justiça lá, cumprindo os mandados do TRE. E eu acabei fazendo lá a política, pedindo e fiquei 8 anos no Tribunal Regional Eleitoral. Lá eu desenvolvi programas, eu trabalhei lá com trabalho voluntário, fazendo palestras em escolas, ensinando, falando com as adolescentes sobre a importância da cidadania, do voto. A gente fez um trabalho maravilhoso, TRE. Trabalhei lá 8 anos, fiz pós-graduação pago pelo Tribunal Regional Eleitoral em Direito Constitucional e Eleitoral na Universidade de Brasília. Então, quer dizer, foi um período maravilhoso para mim. O Tribunal Regional Eleitoral, ele tem um período de grande quantidade de trabalho, que é o período da eleição. Aí depois começa a diminuir e fica bem tranquilo. Então foi um período que eu gostei bastante do Tribunal Regional. Você via alguma diferença no cumprimento dos mandados da Justiça Eleitoral em relação às da Justiça Comum? Bem, intimação são idênticas, mas qual é a questão? É que você trabalha com o político. O político, ele tem assim, uma certa percepção de que eles são melhores do que as pessoas. Então, chegar num político não é igual chegar num cidadão comum. Você vai intimar um senador, o senador... não, eu sou senador. O que você está fazendo aqui? Tem um senador aqui no Distrito Federal que foi muito interessante, que eu fui fazer a intimação e ele disse que não ia receber, mas eu encontrei com ele. Falei, olha... Tá intimado, não tem como você não receber, tá intimado. Aí ele virou as costas e foi embora. Eu deixei no gabinete dele ir pro intimado, ele teve que responder naturalmente, né? Mas eles realmente se acham melhores do que o cidadão comum, sem dúvida. Essa é uma peculiaridade aí da Justiça Eleitoral. Hoje, né, assim, a Justiça Eleitoral está quase sem oficiais de justiça, né? Os outros tribunais estão cumprindo, a gente está cumprindo aqui, né? Deveria até ter uma remuneração específica para isso, né? Para os oficiais que estão cumprindo mandados da Justiça Eleitoral, mas enfim, isso aí, vamos ver se é possível algum dia. Agora, o ideal mesmo é toda a justiça ter o seu quadro de oficiais, né? Porque lá na Justiça Eleitoral, com certeza, tem demandas específicas, né? Como você se especializou lá, você tinha uma facilidade muito maior do que quando alguém ia para lá sem ter esse conhecimento, né? Você via alguma dificuldade específica lá na Justiça Eleitoral, do período que você entrou até quando você começou a se especializar? Não, logo que eu entrei no tribunal, eu comecei a fazer o trabalho naturalmente. Mas assim, falta aquela certa sensibilidade em determinadas situações. Eu fui intimar, na época, o governador Roriz, ele era candidato, e eu imaginei, bem, eu tenho que chegar lá no governador e intimá-lo. Aí, quando eu chego no governador, eu fui empurrado pelos seguranças dele, e ele olhou para mim e falou assim, eu sou autoridade, como você me pega no meio de uma campanha, um oficial de justiça lá. E aí,
Quando eu cheguei no tribunal, já tinha os juízes todos estavam me esperando lá para poder fazer uma reunião. Eu falei, olha, não é assim não. Você intima o governador na pessoa do advogado dele. Você não precisa de... Eu falo, mas vocês não falaram nada, meu amigo. Manda o oficial de justiça intimar, eu vou intimar, né? Né? Missão dada é missão cumprida. Exatamente. Mas assim, eu acho que o Tribunal Regional Eleitoral tinha que ter oficial de justiça. Eu não tenho dúvida disso. Tinha que ter oficial de justiça. E eu acho uma excrescência. Por exemplo, os oficiais de justiça do TJ terem que cumprir, além dos nossos mandados, de todo o Distrito Federal, ainda mandados esses do Tribunal Regional Eleitoral, sem receber absolutamente nada. Eu acho assim que, como o presidente, o corregedor do Tribunal Regional Eleitoral são desembargadores do TJ, eles fazem assim como uma espécie de segunda casa do tribunal. Mas não deveria ser assim. Tanto é que quando chega na época da eleição, não sei hoje, na época que eu trabalhava, todo oficial de justiça, todo servidor ganhava uma hora extra absurda, porque a gente trabalhava muito mais, mas ganhava hora extra, ganhava por isso. E eu acho que os oficiais de justiça do Distrito Federal trabalhando para o TRE sem receber nada, eu acho isso uma excrescência. Essa é a famosa cortesia com chapéu alheio, né? Exatamente. Nossa, é complicado. E Gilberto, você foi presidente da OJUS, que ano foi? Eu acho que Você foi... entrou aqui, ano? Eu vou lembrar, eu entrei em 2009, mas eu acho que você foi ali em 2013, né, 2014, por ali, né? Como é que foi essa experiência enquanto presidente da OJUS? Olha só, eu entrei, eu digo o seguinte, eu não fui presidente da OJUS, foi uma turma de colegas que resolvemos pegar a OJUS. A gente estava discutindo, a gente tinha um grupo de discussão sobre os problemas relativos aos oficiais de justiça. E aí, na casa da Luísa de Marilá, que é a nossa colega, e a AJUS ia ficar acéfala, o Alexandre Mesquita ia deixar o AJUS, o Luiz Henrique não era vice-presidente, não queria assumir. E a gente decidiu, eu falei para a turma, falei assim, gente, por que a gente não pega a associação que nós vamos ter acesso aos desembargadores, ao presidente, ao corregedor, com a associação? Nós já não estamos tentando fazer isso, vamos fazer isso com a associação. E a gente decidiu, eu fui presidente, porque a Luísa de Marilá, assim, eu não vou ser de jeito nenhum, eu falei assim, não tem problema, eu vou ser presidente e a gente trabalha junto. Era um trabalho realmente de um grupo de colegas, e foi um trabalho muito profícuo, foi muito bom. A gente conseguiu abrir portas, a gente conseguiu realizar muitas coisas. Dentre elas, por exemplo, a primeira greve que ocorreu, que os oficiais de justiça aderiram, foi na nossa gestão. A gente mudou o plantão na nossa gestão, a gente conseguiu organizar a parte financeira da associação. E era uma luta danada, porque você sabe muito bem que você foi presidente, esse negócio de estar batendo na porta de desembargador, de corregedor, e secretário, e vem quem te atende é o juiz, te oferece café, e você sai de lá, todo dia você toma café, mas não consegue falar com o presidente. Mas a gente conseguiu falar com os presidentes, todos eles na nossa gestão, a gente conseguiu mudar muita coisa no nosso trabalho. Eu sou muito gratificado de ser oficial de ter sido presidente, até porque eu tinha vários colegas que estavam trabalhando comigo, me davam total apoio e a gente trabalhou junto. Foi um trabalho unido, muito bonito e muito bacana. Fiquei muito feliz. Parabéns pelo trabalho. Foi um trabalho fantástico, assim, a gente acompanhou de perto, né? Na verdade, eu até estava naquelas reuniões iniciais lá na casa da Luísa, assim, a gente ficou muito feliz por você ter encabeçado aquela turma ali. Era uma turma espetacular, né? A própria Luísa, o Fred, né? Uma outra colega lá do Guará também, fugiu agora o nome dela, mas enfim, tinha uma turma muito bacana, assim, que batalhou muito, conseguiu melhorias importantes. A questão do plantão mesmo, eu estava lembrando com o Hector que a gente foi uma situação lá até com o Grimaldi, né, que a gente estava lá no dia, e aí o juiz queria que o Grimaldi esperasse até não sei que horas da noite, mas já estava trabalhando há muitas horas seguidas, né, e todos os servidores do tribunal têm o seu horário, e aí passou o horário completamente, aí a gente foi e falou, não, mas assim não é possível, e você foi lá, enquanto o presidente da OJUS participou das reuniões, deu todo o suporte lá e finalmente foi regulamentado ali o plantão daqui dos oficiais de justiça no TJDFT. Então, assim, é só um exemplo, né, de várias coisas que foram feitas naquela gestão da OJUS. Parabéns mesmo, um trabalho que até hoje, né, é relevante. A OJUS segue muito importante por causa da participação de cada um dos presidentes que passou por lá.
E assim, Gilberto, você como um oficial de justiça tão experiente, assim, que já sempre lutou pela categoria, e que agora a gente está em um momento tão decisivo de transformações no mundo do trabalho e no próprio Poder Judiciário. Quais são as perspectivas, assim, do futuro do nosso cargo que você enxerga, né? Alguns acham, ah, não, o oficial de justiça agora vai ficar obsoleto, o oficial de justiça vai ficar sem trabalho, vai extinguir o cargo, né? Mas a gente percebe que, na verdade, a gente está aumentando a quantidade de mandados, né? Como é que você enxerga o futuro do cargo de oficial de justiça? Gerardo, eu acho que o oficial de justiça vai ser um dos cargos mais importantes dentro da administração pública. Hoje, nós estamos trabalhando entregando mandado. Nós estamos entregando citação, nós estamos fazendo serviço muito bobo. Mas, na verdade, nós vamos fazer serviços importantíssimos. Eu acho que o oficial de justiça vai deixar de ser um mero entregador de documentos para virar um cargo de grande relevância. Por exemplo, na penhora de bens, né, na constrição de dinheiro. E eu acho que hoje o oficial de justiça, nós estamos subvalorizados e subutilizados a nossa inteligência. Eu acho assim, muita coisa que a gente faz não era necessário a gente fazer. Só que os cartórios, os magistrados, eles pensam o seguinte, os oficiais de justiça trabalham muito pouco, então nós vamos vamos dar esse trabalho que não tem muita importância. E vão relegar o trabalho importante para outras áreas, que eu acho que isso vai acabar. Eu acho que o futuro do oficial de justiça vai ser um futuro de um cargo de muita relevância, de muita importância. E nós vamos deixar, eu acho que no futuro nós vamos parar de fazer essa intimaçãozinha, citaçãozinha, e nós vamos começar a fazer só esse serviço muito mais importante, que inclusive vai, por exemplo, na execução fiscal, a gente vai conseguir trazer dinheiro para a União, para o governo do Distrito Federal e tal. Eu acho que vai ser, o nosso futuro, ele é um futuro brilhante. Eu acho que não acaba o cargo de oficial de justiça, muito pelo contrário, vai ser um cargo muito mais importante no futuro. Com certeza, sim. Concentrar, principalmente nas atividades que vão solucionar os processos, né? Da efetividade, né? Por exemplo, pega as execuções que são um grande gargalo do judiciário no Brasil hoje, né? O oficial de justiça é o profissional que tem condições de solucionar o problema das execuções no país e aí conciliando, né, as diligências externas com as pesquisas que hoje a gente tem acesso, começa a ter acesso, né? Importante que tenha mais autonomia e mais acesso. Gilberto, te agradecer demais aqui pela sua presença aqui hoje, né, para bater um papo com a gente, né, assim, um bate-papo sempre maravilhoso com você. A gente sempre aprende muito com a sua experiência, né, com o seu conhecimento e com a sua visão do nosso cargo. Te agradeço demais por ter disponibilizado seu tempo para conversar conosco e com a nossa audiência. Eu que agradeço, Gerardo. Um grande abraço. Obrigado, abração. É isso aí, pessoal. Hoje conversamos com Gilberto Ataídes, oficial de justiça do TJDFT e que já foi presidente da AOJUS. Agradeço a todos vocês pela audiência mais uma vez. Um forte abraço. Até o próximo Unicast.